Olá, família de Axé, tudo bem com vocês, meus queridos? Espero que vocês estejam bem, em paz, com saúde. E hoje eu venho trazendo a segunda parte do vídeo que eu fiz na semana passada, falando de sinais, né, que alguém está recebendo o chamado da espiritualidade. E hoje eu venho falando de sinais do despertar espiritual para quem já está vibrando na quinta dimensão. São cinco sinaizinhos. É óbvio que tem muito mais, mas eu trouxe 5 que eu achei extremamente importantes de serem falados para vocês realmente começar a despertar para esse mundo espiritual. Muitas vezes a gente sente, a gente percebe, mas a gente na correria, né, faz de conta que não tem nada a ver e tá tudo certo. Só que não está nada certo. Por quê? Para quem de repente não sabe, a gente vive na terceira dimensão, onde a gente está muito ainda vivendo, né, os prazeres da carne e da matéria. E na quinta dimensão será uma outra energia de desapego de tudo que a gente tem na terceira dimensão. Lá na quinta será amor incondicional. A gente vai vibrar numa outra potência muito diferente do que a gente vibra na terceira. Então, quando você sentir que um desses tópicos que eu passar agora para você está se encaixando, ou todos, com certeza você já está vibrando na quinta dimensão. Tá certo, pessoal? Então eu aconselho vocês, meus amores, a terem o caderno da gratidão de vocês, o caderno que você vai praticar o perdão, a prática do perdão, a prática do amor, a prática da gratidão. Porque lá você vai ter o hábito de falar e escrever ao mesmo tempo, que é uma prática que faz toda a diferença, né? Porque às vezes a pessoa está lá escrevendo apenas, né? Só escrevendo. O interessante é falar e escrever ao mesmo tempo, para o universo entender que você realmente quer dar aquela virada de chave na sua vida rumo à prosperidade, rumo a coisas maravilhosas, né, que poderão acontecer num passo de mágica. Então bora lá, eu trouxe 5, mas obviamente não vai ressoar todos os 5, né? Até pode ser que sim com alguém, ok? Primeira delas, tá, pessoal? Eu coloquei mergulhar fundo nas suas emoções, encarar seus problemas de frente, né? Olhar para a sua criança interior, zerar com pessoas do passado e abandonar pessoas tóxicas, pessoas que só reclamam de tudo. Quando você consegue mergulhar para dentro do seu eu interior, né? Quando você consegue ter essa conexão com a sua criança interior, automaticamente você não consegue mais, né? Automaticamente você começa a expelir da sua vida as pessoas tóxicas, as pessoas que um dia pisaram na bola com você, um dia que te fez sofrer, que te magoou, você vai perdoar essa pessoa e você vai soltar para o universo. Você não é obrigada a conviver com alguém que simplesmente te fez sofrer uma vida inteira. Mas é importante você se libertar dessa pessoa perdoando, pessoal. Olhem a diferença, né? Do que você virar as costas para esse passado com rancor, com mágoas, com ódio, né? Que bagagem que você vai estar carregando. Então, é importante você zerar tudo isso e você só consegue zerar isso na sua vida perdoando. Eu sei que é difícil, eu sei que é complicado, porque eu leio os comentários de vocês e vejo que muitas pessoas têm muito essa questão da dificuldade, por isso do processo de amadurecimento espiritual que todos nós passamos, pessoal. E o processo não é num passe de mágica, não é num estralar de dedos. O processo, ele é lento, ele é devagar, ele é demorado. Não é que tu vai dormir hoje e amanhã você já vai acordar extremamente espiritualizado, vendo estrelinhas, vendo borboletinhas. Não, não é assim. Para chegar nesse nível de espiritualidade elevada, a gente passa por muitas turbulências, muitas conflitos internos, né? Conflitos da gente com pessoas, e não é da noite pro dia. Então se engana quem acha que
vai evoluir num passe de mágica, porque não é, ok? Então é importante zerar com o seu passado, mergulhar fundo nas tuas emoções para você, bom, agora eu vou seguir a minha caminhada, né, rumo ao meu propósito, que é o lado espiritual. Espero que vocês tenham entendido esse primeiro tópico. Segundo, não deixe mais o ego tomar conta da sua vida. Querer ser melhor que o outro, dar muita importância ao material, se importar com a vida do outro de forma negativa. Meu Deus, eu não acredito que ela está usando aquele calçado. Eu não acredito que aquela roupa ela está usando. Meu Deus, mas aquele cabelo. Pessoal, eu moro numa cidade onde eu vejo isso constantemente. Ao entrar numa loja, ao entrar em uma farmácia, as pessoas às vezes demoram muito para vir atender, ficam se debatendo, né, pensando, vai tu, não, vai eu, não, vai. Então assim, ó, esse tipo de comportamento muitas vezes não é por conta da questão da pele, e sim por conta do calçado que a pessoa está usando, da roupa que a pessoa está usando. E quando isso tudo, né, tem a ver com o ego, com a vaidade do ser humano, né? Meu Deus, eu não vou atender aquela pessoa com aquele calçado. Eu não vou atender aquela pessoa com aquele cabelo pintado de vermelho. E quando o ser humano começa a atender, a aceitar as pessoas como elas são, de verdade, esse também é um passo importante. Quando você deixa o ego, né, quando você não dá importância para o ego, quando você não alimenta o seu ego, você já está num processo evolutivo. Agora, se você permanece ainda, né, com esses padrões, muitas vezes até comparativos, aí você está bem longe de estar vibrando já na quinta dimensão. É aquela questão do desapegar, né? Temos que desapegar dessas mesquinharias que muitas vezes atrapalha a vida de todos nós. O terceiro, não ter medo da morte, né? Porque quando isso acontece é porque já se entendeu que existe vida após a morte. Muitas pessoas, eu conheço muitas pessoas, inclusive euzinha aqui, né? Tinha muito medo da questão da morte, e a morte principalmente com pessoas jovens. O idoso, como eu já trabalhei com muitas pessoas idosas, eu nunca tive, né, aquele apego, né, com o idoso e tudo mais. Mas quando eu ficava sabendo de um adolescente ou de uma criança que veio a falecer, isso mexia muito comigo, de verdade, pessoal. Então é algo que eu comecei a trabalhar com terapia e comecei a entender que era um processo que a pessoa tinha que passar, tinha que viver, era uma escolha, era um acordo que tinha sido feito em vidas passadas, né? Antes de vidas passadas, não. Um acordo com o Criador, né? Porque quando a gente já vem com tudo certinho, acordado com o Mestre, e desses desencarnes, né, cedo demais, sim, foram acordos que pessoas fizeram com o Criador de que vou cumprir um curto tempo e na sequência retornarei. Então, quando acontece agora, né, com pessoas mais jovens, eu já tenho um outro entendimento. Então, quando a gente começa a entender que a morte é apenas uma passagem para um outro plano e que sim tem vida, né, após a morte, também é um processo de evolução, é um processo que você já está vibrando lá na quinta dimensão. A quarta, eu coloquei assim, ó. Entenderam que as respostas não estão no outro, e sim em você mesmo. Muitas vezes é fácil, né, a gente colocar a culpa em alguém. Mas não existe um culpado para a nossa derrota, não existe. Porque tudo que a gente faz, tudo que a gente emana, volta pra gente. Se você emanar tristeza, ódio, raiva, vai voltar para vocês assim. Se você emanar amor, voltará amor em forma de gratidão, em forma de, enfim, em forma de várias coisas positivas, né, pessoal? Então,
Quando você entender que a resposta está dentro de você para o seu problema, né, você vai conseguir entender todo o resto. E é através desse olhar para dentro de você que tudo começará a fazer sentido. Então, o que eu indico aqui? Ah, mas como é que eu vou fazer isso? A meditação, pessoal. A meditação é uma prática que muitas vezes as pessoas não conseguem ter um nível alto, né, para meditar. O que eu quero dizer com nível alto? A pessoa não consegue zerar o seu mental. A pessoa não consegue se desconectar do mundo lá fora, né? Então a pessoa senta, a pessoa deita para fazer uma meditação, mas a cabeça da pessoa, ela tá, meu Deus, eu não posso sair do ar completamente, porque eu tenho meu filhinho, minha filhinha, que pode acordar em qualquer momento e eu tô aqui meditando. O cônjuge, meu ser de luz, vai chegar a qualquer momento e eu tô aqui meditando, eu tenho que ficar meio termo. Não existe meio termo. Ou você esquece do mundo lá fora, tire todas as preocupações do seu mental e se entregue a uma meditação de verdade. Tem várias meditações guiadas na internet que você pode sim colocar para ouvir, né? Como é que se diz? Num tom de acordo para uma meditação. E isso eu tenho certeza que nos primeiros momentos é complicado. Mas depois que você pega o jeito, só vai, pessoal. Não tem, como é que se diz? A dificuldade é só no começo, para o hábito, né? Para a prática da meditação. Mas na sequência, quanto mais você faz, melhor você vai ficando com essa prática. E quando você meditar, procure muito. A prática da respiração é importante também, né? Porque a gente não consegue. Se vocês analisarem, a gente não respira direito. A gente não respira direito. Quando a gente senta, que a gente relaxa, a respiração, ela fica toda atrapalhada. Se vocês analisarem, vocês vão entender o que eu tô dizendo. Ela fica toda confusa. E aí você tenta puxar o ar pelo nariz e nesse inspirar o ar é o que dá a confusão. Aí você expira pela boca ou pelo nariz, o certo é pela boca, pelo menos assim eu aprendi e assim eu me conecto melhor. E no começo, quando você não tem a prática correta, você faz de qualquer jeito, o peito dói, a cabeça parece que dá uma confusão mental. Experimentem fazer para vocês verem se não acontece o mesmo com vocês. E a quinta e a última, automaticamente o abandono da vida mundana. Tá, pessoal? Automaticamente você já se desprendendo da vida mundana e focando mais para assuntos da espiritualidade, o meio espiritual. Aos poucos você começa a dar menos importância para saídas em grupo, o ciclo de amizades começa a ser reduzido na vida de vocês. O que eu quero que vocês entendam com essa parte, né, da vida mundana? E esse é um processo que muitas vezes traz um conflito para a vida de todos, inclusive para mim foi assim também, porque eu era uma pessoa que eu gostava muito de sair, gostava muito da noite, eu gosto muito de dançar, e eu vi que teve uma época da minha vida que eu sentia no meu coração: este será o último ano que eu vou ter festas, sexta, sábado, domingo. Eu saía sexta, sábados e domingo. E a espiritualidade já falando comigo, mas eu me fazendo que eu não estava entendendo, né? Eu dizia, meu Deus do céu, mas que coisa estranha. Eu tô com uma intuição que esse ano, que esse verão será o meu último verão que eu vou sair às 3 noites do final de semana. E não deu outra, né, pessoal? A espiritualidade foi me retirando desta loucura, porque era uma loucura. Era uma loucura. A minha amiga, vamos sair? Vamos sair. Às vezes, com só o dinheiro da gasolina, 20 pila no bolso, 20 reais no bolso, e ia, gente. Porque para mim aquilo era uma fuga. Era uma fuga, porque eu vivia na escassez. Mas eu achava a dança como um refúgio.
a dança como refúgio, a cerveja como refúgio, né? Tô lá, tô vivendo um mundo de mentiras, um mundo muitas vezes de falsidade, e muitas pessoas vivem isso. E aos pouquinhos a espiritualidade foi me retirando daquela situação. Foi difícil no começo? Muito, porque eu queria estar lá. Só que o meu mental, quando eu comecei a ter a expansão de consciência, eu comecei a entender que aquilo ali não era para mim. Hoje eu saio, eu me divirto, mas dá para contar nos dedos as vezes que eu vou dançar, às vezes que eu vou... Tem um barzinho aqui em Viamão que eu curto muito, e tem sextas-feiras assim que a gente vai, mas em família é uma outra situação, né? Aí eu não vou para dançar, eu vou para comer, né? Então muda todo um contexto. Eu não estou dizendo que você nunca mais vai sair, não é isso. Mas aquela rotina que você pode ter hoje, com certeza, se você entrar nesta onda de começar a vibrar já na quinta dimensão, isso aqui, esse mundo dessa loucurada, dessa agitação e festa, beberagem, falsas amizades. Eu prefiro ter falsas amizades do que estar sozinho, sozinha, sem ninguém. Eu prefiro ter um ser de luz que me agride, que me humilha, do que não ter ninguém. Quem já está vibrando na quinta dimensão não pensa dessa maneira. Não pensa assim, não age assim. Tá, pessoal? Então, são 5 fatos aqui importantes que eu achei de trazer para vocês começarem a refletir, né? Hoje, quinta-feira, para você começar a entender, né? O que rola por trás dos bastidores. Porque lá na quinta dimensão, a gente não vai precisar de quase nada do que a gente precisa na terceira. Então, vamos começar já a se policiar, vamos começar a cuidar o que a gente fala, a cuidar o que a gente pensa em relação a nós, né? Principalmente a nós, porque se você olhar para dentro de você e se você curar os seus traumas e as suas feridas aqui dentro, você não vai ter problema no seu externo, porque o problema ele está dentro de nós e não é no outro, não é no meu vizinho, não é no meu companheiro, no meu ser de luz, não é nos meus filhos, o problema está em mim. Eles só estão fazendo eu enxergar que tem alguma coisa que em mim eu preciso mudar, e assim é com vocês. Queridos, um ótimo axé a todos, uma excelente quinta-feira e até mais.